Quantos estão felizes por ter aqui um lugar de renovo? Amém? Glórias a Jesus. Eu sei que se fosse colocar todas as fotinhas ali, ia ficar aqui o culto inteiro vendo um monte de fotos. Mas é gostoso às vezes você olhar para trás e relembrar de tudo que o Senhor tem feito. Nós precisamos ser gratos a Deus pelo que Ele faz nas nossas vidas e entender que a igreja, ela é um lugar de renovo. Você pode repetir isso comigo? A igreja é um lugar de renovo. É isso que eu quero conversar com você nessa noite, sobre esse lugar de renovo que é a igreja. A igreja, ela é um lugar de renovo e ela não é egoísta. Sabe por quê? Porque a igreja, ela renova e ela não cobra. A igreja, ela salva, ela cura, ela cuida e ela nunca vai cobrar de volta. Porque a igreja é o corpo de Cristo que foi estabelecido na face da terra para que eu e você recebêssemos a vida eterna. Antes de partir para a palavra, se você tem a Bíblia, você já pode ir para Isaías capítulo 40. Mas eu gostaria de orar para algumas famílias que estão em casa nos acompanhando hoje. Uns celebrando, né? Rafa, Felipe estão celebrando um novo baby, outros passando um luto, e nós nos alegramos com os que se alegram e nós choramos com os que choram. Eu queria sentir nesse momento de nós orarmos pelos nossos irmãos, e eu queria que você agora fechasse seus olhos para a gente orar por eles. Duas orações, uma oração de celebração e uma oração de consolação. Amém? Senhor, muito obrigado por essa noite. Pai, eu te agradeço pela tua presença nesse lugar. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem protegido o nosso coração. O Senhor tem cuidado, ó Pai, dos nossos pensamentos, dos lugares onde colocamos os pés. Por isso, nessa hora, nós clamamos pela vida daqueles que, nesse momento, não podem sequer celebrar, porque estão sofrendo pela perda de um ente querido. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha visitar agora, neste lar, onde essa pessoa estiver, e que o renovo da alma, ele possa ser restabelecido. Que o Senhor, a tua presença, o teu Espírito Santo visite agora esse lar, visite agora esse coração, trazendo consolo, Pai. E que possamos entender que todos nós almejamos esse dia que alguns já encontraram, que é estar contigo. Por isso renova, ó Pai, as forças daqueles que estão passando momentos difíceis agora. E também esteja, ó Pai, com os teus anjos celebrando aqueles que estão celebrando a vida. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela vida. Nós sabemos que é só o Senhor quem dá, só o Senhor quem pode tirar. Por isso nós celebramos o nascimento e nós celebramos também a volta para o Senhor. Que o Senhor guarde todos os corações e que a tua igreja continue aqui, celebrando não um bolinho ou um aniversário, mas celebrando cada vida que chega e cada vida que chega ao Senhor ou que volta para ti. Assim nós oramos em gratidão a ti, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que o meu microfone está dando um ecozinho aí, né? Tá bom? Tá gostoso? Mas se eu gritar, não vai doer o ouvido, não? Amém. Tá. Glória a Deus. Você está aí em Isaías 40? Se você está, vá para o versículo 31. Quem achou, diga amém. E quem não achou, sabe o que pode falar? Você já aprendeu. Você que não achou, acompanha aqui no telão. Mas eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre esse lugar de renovo. Ontem nós falamos sobre o crente... O quê? Vamos ver se você aprendeu. Quem estava aqui? O crente emocionado. Se você perdeu ontem, vai no YouTube depois e você vai aprender a não ser um crente emocionado. Você vai atender o seu chamado. Agora, hoje eu queria, como continuação de ontem, mostrar para você que existe um lugar de renovo. Porque às vezes nós levantamos da cama cansado já. Quem aqui já levantou de manhã cansado? Às vezes o cansaço não é porque você precisa de dormir, às vezes o cansaço é interior, às vezes o cansaço é da alma, o cansaço é da mente, e nós nos sentimos sobrecarregados às vezes, o desânimo bate, o coração ele perde a força,
e nós tendemos a desistir. Mas existe um lugar de renovo. Amém? Amém. Aleluia. Era para você dar um amém aí, não existe um lugar de renovo. Porque esse lugar de renovo, eu e você precisamos dele. E onde é esse lugar de renovo? Nós vamos ler agora o versículo 31. Eu poderia ler todo o capítulo 40, mas eu quero resumir no versículo 31 primeiro, para depois a gente conversar. Diz assim: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles subirão com asas como águias. Eles correrão e não se cansarão. Eles caminharão e não fatigarão. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E a Bíblia, ela é poderosa e verdadeira para nos mostrar que existe um lugar de renovo para os filhos de Deus. O Senhor, Ele não nos desampara. Às vezes, por apertar o coração, pelo desânimo bater, nós pensamos que o Senhor, Ele está nos abandonando. Mas hoje, enquanto eu levava alguém para experimentar um dia com o meu pastor, nós vamos lançar esse episódio, tá? Um dia com o meu pastor. Hoje eu levei o David para ser um dia com o pastor dele. Nós acordamos 5h45 da manhã e nós fomos lá em Newark, ministrei o louvor lá na igreja americana e ele pôde ver um pouquinho disso. Voltamos. Aí almoçamos e ele falou: e agora, pastor? Eu falei: você tem 30 minutos para dormir. Dorme 30 minutos, você acorda, veste a roupa que nós vamos descer para a igreja. Ele falou: meu Deus, já cansei. Brincadeira, ele está preparado para isso. Mas se você quiser um dia com o meu pastor, nós vamos programar isso aí. Voltando para esse lugar de renovo, por quê? Porque se eu e você não nos renovarmos, nós vamos olhar, porque você já olhou para alguma pessoa e falou assim: por que fulano consegue e eu não? Por que ciclano, ele faz tanta coisa e eu desisto na primeira coisa? E o grande desafio é que nós perdemos, às vezes, o caminho para o lugar do renovo. E quando nós lemos esse texto de Isaías, eu já vou te dar aqui um panorama do livro de Isaías para você. Isaías é a pequena Bíblia. Por quê? Você nunca mais vai esquecer quantos capítulos tem no livro de Isaías. Quantos livros tem na Bíblia? 66. Tem 66 livros, capítulos, no livro de Isaías. Quantos livros tem no Antigo Testamento? Aí, apertei, né? 39, vou te ajudar. Então, do capítulo 1 ao 39 é considerado o Antigo Testamento do livro de Isaías, porque fala do juízo de Deus. Do capítulo 40 ao 66 é como se fosse o Novo Testamento, ou o Evangelho, a nova aliança. Por quê? Porque a partir de onde nós lemos aqui no capítulo 40, ele começa a falar: ei, você que espera no Senhor, até agora, do capítulo 1 ao 39, foi muita luta, eu sei disso, mas aqueles que esperam no Senhor, eles voam como águias. Aleluias! Talvez você tenha vivido momentos de desânimos, sem força, mas Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos relembrar, e eu vou bater nessa mesma tecla para você sair daqui entendendo que existe um lugar de renovo para mim e para você. O renovo não é um lugar físico, é uma posição espiritual. Porque às vezes nós pensamos que é aquela conferência que nós deixamos de ir, que era para nos renovar e nós não recebemos o renovo. É aquele lugar que a gente deveria ir e não está em um local físico, está em uma posição espiritual. Quando Deus fala que os que esperam no Senhor renovam suas forças, Ele está dizendo que o renovo começa quando nós mudamos o nosso posicionamento. Alguém posicionado, essa pessoa, ela muda o ambiente. Semana passada nós fizemos um treinamento para diáconos e em breve nós vamos fazer aqui para os diáconos daqui. E eu estava falando diácono ou obreiro, ou você, igreja. Você não pode ser um termômetro, você tem que ser um termostato. Você chega, se você é um termômetro, você vai falar: está quente aqui, né? Se você é um termômetro, você vai falar: está frio aqui, né? Agora, se você é um termostato, você vai falar: está quente aqui, deixa eu mudar. Você muda, a temperatura fica boa. Está frio aqui, deixa eu mudar. Você muda e a temperatura fica boa. Então, o crente é suposto, onde ele chegar, a temperatura mudar. E não ele mudar de acordo com o ambiente. Sabe por quê? Quem gosta de ficar perto de pessoa negativa?
Se você levantar a mão, depois eu vou conversar com você que você precisa de um psicólogo. Ninguém gosta de ficar de pessoa que reclama, e fica na negatividade. Por quê? Porque aquilo ali vai pesando a sua alma. Aquilo ali vai trazendo você para baixo. Tem ambientes que você chega, que quando você sai, você fala assim, meu Deus, eu já estou querendo desistir da vida, estava tudo bem até agora, mas eu fui ouvir essa pessoa, agora eu não estou conseguindo mais andar. Por quê? Porque a negatividade, ela carrega uma energia. Por quê? Quando você volta no início de tudo, Moisés, Deus falou e existiu. Então existe um poder na palavra do Senhor. Aí ele fala para mim e para você, aquele que pedir, aquele que falar, aquele que pedir algo em meu nome, eu farei. Em Romanos 8 também fala que aquele que confessar com a sua boca, ele será salvo. Então existe um poder nas suas palavras. Eu não estou falando para você contar mentiras ou inventar positividade falsa, mas é você ser menos negativo. Às vezes é melhor você não falar do que murmurar. Às vezes é melhor você confiar na palavra do Senhor do que o que as pessoas estão dizendo ao redor. Porque esse povo que está vivendo aqui, falando do contexto de Isaías, é um povo que estava indo para a Babilônia. Um povo que havia ido cativo para a Babilônia, estava sofrendo em um país que não era deles, por causa do pecado que cometeram, por causa do desvio que eles tiveram, e aí agora eles estão sofrendo por muito tempo. E aí eu imagino que toda casa que entrava para ter um GPS, as pessoas só murmuravam. A gente está orando já faz muito tempo, e Deus não faz nada. Aí ia para o culto, não tinha ninguém com um sorriso nos lábios, e tinha dente, só que não sorria. Ia para o culto de oração, a pessoa ela não agradecia por nada, ela só clamava. Por quê? Porque Deus não respondia. E aí chega o capítulo 40, onde Deus olha para o seu povo e fala, eu tenho um renovo para você, mas você precisa se posicionar. Uma pessoa posicionada, ela entra no lugar que ela deveria estar. O povo de Judá aqui havia afastado de Deus, havia entregado para a idolatria e a desobediência. A consequência disso, enfrentaram um exílio. Tudo tem consequência. Você pode fazer o que você quiser, mas você vai ter as consequências que você talvez não quer. Então, mesmo que antes do o exílio acontecer, Deus ele já tinha estabelecido completamente o renovo de Israel. Então saiba disso, independente da situação que você está passando hoje, independente da forma que você está emocionalmente, Deus ele já preparou o renovo. Independente da situação que eu estou enfrentando hoje, independente do desafio que eu estou enfrentando hoje, o Senhor ele já tem um renovo em mente. Agora eu e você precisamos de fé para acreditar. Eu e você precisamos de fé para colocar a esperança no Senhor, porque às vezes a pessoa fala assim, não sei se você já ouviu, nossa, minha vida estava indo tão bem, foi só eu firmar na igreja que tudo desmoronou. Alguém já ouviu falar isso? Talvez você já falou, meu Deus, agora que eu me posicionei, as coisas ficaram muito ruins. E aí, por que o ser humano fala isso? Porque ele quer achar um culpado que não é ele. Ele quer culpar a Deus, a igreja, ao líder, alguém, mas ele não quer se culpar. Aí ele acha que é porque ele entrou na igreja e as coisas, elas ficaram ruins. Mas, deixa eu te mostrar como Deus vê. Opa, vai enfrentar um momento difícil. Deixa eu trazer ele para a igreja, porque sozinho lá fora ele não vai aguentar. Então, pensa direitinho, porque se Deus, ele conseguiu te trazer para o lugar do renovo, antes das coisas desmoronar, e desmoronou aqui, é um sinal que ele te ama demais. Porque senão ele tinha deixado você lá fora. Aí quem que você ia culpar? O diabo? É o diabo, porque estava tudo indo bem. Alguém, né? Mas ele nos traz para o lugar de renovo, porque ele sabe que nós vamos cair. Ele sabe que nós vamos ter um desafio, e é por isso que ele já prepara o resgate. Porque então que o Senhor lá no jardim do Éden, ele faz o sacrifício de um cordeiro, e ele veste de pele de animais ali Adão e Eva, mostrando para eles que você pecou, você está sentindo nu, você está sentindo desprotegido, mas eu te protejo e eu trago o renovo. E aquilo ali era apenas o símbolo do Cristo que morreria numa cruz para nos dar o perdão eterno. A Bíblia é amazing, é maravilhosa.
Porque nós olhamos para um povo cansado, desanimado, sentindo-se abandonado por Deus. E no versículo 27, eu não vou ler para você por causa do tempo, mas no versículo 27 ele fala: o Senhor não se importa comigo. O povo falando, o Senhor não se importa comigo. Eles achavam ali que Deus já não via mais eles, o sofrimento deles. Deus não se importava com eles. O povo estava esquecido. E agora deixa eu te relembrar, porque o sofrimento prolongado ele pode até nos desanimar, mas basta uma palavra de Deus para nos renovar. Aleluia. Sofrer demais ninguém quer. Mas existe uma palavra de renovo para mim e para você. Quantos creem nisso? Amém. O renovo acontece quando você decide, quando eu decido, parar, silenciar e confiar novamente. Parar, silenciar e confiar novamente. Existe 2 anos e nós celebramos, e eu falei um pouquinho disso ontem, nós estamos celebrando hoje 2 anos de uma igreja firmada na palavra, uma igreja que está estabelecida na palavra, uma igreja que confia na palavra. E não é só a igreja que tem que confiar na palavra, não é só o pastor que tem que confiar na palavra, eu e você precisamos confiar na palavra de Deus. Deus já falou para você, Ele vai cumprir. É um renovo que nós precisamos, é um renovo que Ele tem. Uma palavra, ela pode renovar a nossa esperança. Apenas uma palavra. Apenas uma palavra de Deus. Eu vou bater nessa tecla porque é o que o Senhor vai fazer com você essa semana. Ele vai renovar as suas forças com apenas uma palavra. Aleluias, eu sinto Deus aqui. Às vezes nós estamos achando que Deus vai nos dar 10 pontos para mudar de vida. E não, apenas uma palavra. Eu no meu momento mais difícil, em silêncio, sem saber o que eu ia fazer, qual a decisão tomar, foi uma palavra do Senhor. Todas as dúvidas, elas foram embora. Então, melhor do que procurar um alívio em algum lugar, melhor do que procurar um êxtase em outro lugar, porque às vezes nós queremos ir de férias, não é porque a gente quer descansar, é porque a gente quer aplicar uma injeção de entretenimento em nós, para que nós venhamos então se reanimar. Mas não funciona. Às vezes você vê uma pessoa rica, não falta nada na vida da pessoa. Tem carro, tem casa, tem dinheiro, pode conquistar todas as coisas, mas tem um vazio lá na alma que nenhum lugar pode renovar. Esse povo está aqui em um lugar que eles não queriam nem plantar mais, Carol. Imagine só, você está na Babilônia, não, a gente mora em Jerusalém, então não vou nem plantar aqui não. Eu só vou fazer para comer mesmo, porque eu quero ir embora. Aí você é tão ingrato com o que você tem, que você começa a não cuidar. A pessoa que ela mostra ingratidão com aquilo que ela tem, ela não está preparada para obter aquilo que ela sonha. Porque se eu não cuido do meu carro velho, que me leva para lá e para cá, e eu não amo aquele carrinho e limpo ele, não é quando eu comprar um novo que eu vou cuidar. Se eu moro numa casa de aluguel e eu não consigo cuidar daquela casa, se eu não consigo limpar aquela casa, se eu não consigo deixar as coisas organizadas, para que Deus vai me dar uma casa própria? Se eu não consigo cuidar daquilo que é de alguém. Aí imagina esse povo, porque Deus ele encoraja eles, planta, vai ter filhos, vai casar, vai se dar em casamento, vai viver a vida. Não, Senhor, a gente não quer viver não, vai viver a vida. E às vezes sabe o que acontece conosco? A gente pensa que vai chegar o momento da gente viver lá no Brasil. Não, quando eu voltar para o Brasil, menina, aí eu vou aproveitar a vida. Vou para a praia, eu vou para o sítio, aquela fazendinha que eu comprei. Amém, aproveita quando chegar lá, mas aproveita aqui também. Cuida do que você tem aqui também. Pega a sua família. Pastor, mas não tem dinheiro para sair com a minha família. Não. Pega, senta com todo mundo na beirada do meio-fio ali, vai contar os carros, passar. Olha lá, 1, 2, 3. Carro amarelo agora, carro amarelo. Quem vai achar um carro amarelo primeiro ganha. Ganha o quê? Nada, que a gente não tem nada. Mas faça alguma coisa. Nós precisamos nos movimentar. E aí esse mundo consumista nos está mandando uma mensagem. Se você não tem, você não pode viver. Gente, eu não sei você, mas eu vim de um lugar que a gente pegava bolinha de papel de jornal, embolava e botava uma sacola para a gente jogar bola na rua.
descalço. E hoje, se a chuteira não for, não sei o quê, o menino joga bola. Nós precisamos reinventar, porque o lugar de renovo é quando eu e você escutamos mais a palavra de Deus do que o lugar que nós estamos. Porque às vezes a nossa alegria ela não está em Deus, sabia disso? A nossa alegria está em pessoas. Tem pessoa que ela só consegue frequentar lugar que tem muita gente, porque ela se perde ali dentro. Lugar que tem poucas pessoas, o que GPS? Não vou não, você está doida? Lá as pessoas vão conhecer meu nome, lá as pessoas vão perguntar alguma coisa. É uma pessoa que ela quer apenas se misturar na fumaça do mundo e não mostrar sua identidade. Ei, você tem um propósito, Deus me chamou, Deus te chamou, foi para eu e você sermos a diferença na face da terra. Quem reclama por muito tempo já esqueceu que a mudança da circunstância não está em reclamações, está em ações. Esquece o reclama e vai para o ações. Reclama, mas não age para nada. Não tem trabalho, mas segunda-feira, meio-dia está dormindo. Nós precisamos entender que a palavra de Deus ela vem para nos encorajar, mas exige uma ação nossa. Não adianta você falar para mim, pastor, sentir no coração que eu vou pagar a academia para o senhor, que eu não vou. Você vai perder seu dinheiro. Então eu já estou te adiantando, não vem pagar a academia para mim não. Paga uma picanha melhor, aleluia. Entenda isso, se não for minha prioridade, eu não vou. Se não for sua prioridade, você não vai. Então não adianta o Senhor colocar nas suas mãos aquilo que você quer, a autoridade que você quer, o chamado que você quer, a palavra que você deseja e você não fazer nada com aquilo. Porque muitos de nós queremos, eu queria ser batizado do Espírito Santo. Para quê? Para falar em línguas. Falar em línguas? Mas para quê? Não, para falar em língua, igual todo mundo. Por que Deus, Ele colocaria o poder dEle dentro de mim e de você? Qual é a razão do porquê Deus colocaria sabedoria em você? Para você roubar? Para você passar a perna nas pessoas? Ou para você usar da sua sabedoria como Salomão? Deus, o quê? O Senhor falou que eu posso pedir qualquer coisa? Ok, então me dá sabedoria para cuidar do seu povo. Será que nós estamos como Salomão? Não, eu quero ser sábio igual Salomão. Para quê? Não, para ter as coisas que ele tinha. Deus ele não é egoísta e Ele chama pessoas que não são egoístas. Quando você vê alguém egoísta servindo no reino, essa pessoa ela precisa de um renovo. Aqui no versículo 8, olha o que a palavra de Deus diz. Capítulo 40, verso 8, se você está aí, vai para lá. Porque Deus aqui ele não oferece soluções baratas, Ele oferece uma palavra. E olha só, Ele diz no versículo 8, a relva, ela murcha, e as flores, elas caem. Mas a palavra do nosso Deus, ela permanece para sempre. A única coisa que permanece para sempre é a palavra de Deus. A sua mãe, ela cuidou de você, mas talvez ela já foi morar com o pai. O seu avô, você gostava dele, mas talvez ele já foi morar com o pai. O seu amigo, talvez o ano passado, uma hora dessa, vocês estavam juntos, abraçados, sorrindo, e hoje vocês são inimigos. As coisas passam, mas a palavra de Deus, ela não passa. Aleluias. Ele merece um aleluia, um glória. Expressa a sua adoração. A palavra do Senhor, ela pode mudar as circunstâncias. Porque não adianta eu, no inverno, olhar para aquelas árvores que tem lá na minha casa, ela tudo seca, sem folha nenhuma, e eu começar a profetizar. Não, você não nasceu para ficar assim sem folhas, você tem que crescer folhas agora. Por quê? Porque tudo é no tempo de Deus. Deus ele estabeleceu uma palavra, é inverno, vocês preservem o alimento que vocês têm dentro de você, deixa as folhas cair. Senhor, mas eu vou ficar desnuda. Imagina a árvore falando com Deus, eu vou ficar desnuda e as pessoas vão ver a minha nudez. Ele fala, é melhor as pessoas olharem a sua vergonha, mas você não morrer, porque no tempo certo você vai florir. E sabe, nós estamos deixando hoje em dia as pessoas impedirem nós de ser abençoados. Sabe um exemplo? Nós ficamos pensando demais no que as pessoas vão pensar. Eu não vou fazer isso não, por quê? Porque as pessoas vão pensar.
Aí você fica sem receber o renovo, sem atingir o seu sem atender o seu chamado. Por quê? Porque você está atrás de todas as pessoas aplaudir você quando você tomar uma decisão. Você está atrás de a opinião das pessoas. E sim, às vezes eu e você precisamos sim correr atrás de pessoas sábias e falar: ei, você, será que você pode me dar um conselho? Mas saiba disso, que é a palavra de Deus que permanece. Davi entendeu isso quando ele falou: na tua plenitude, na sua presença há plenitude e alegria. O renovo, o gozo que eu preciso, a alegria que eu preciso, não está lá em casa, no sofá, com a pipoca na mão, assistindo Netflix. O renovo que eu preciso não é eu estar em casa sofrendo, chorando, sozinho, sem se abrir para ninguém. O renovo que eu preciso está em abrir a palavra de Deus e escutar Ele falar: ei, você que espera em mim, você renovará suas forças e você voará, mas voará longe. Aleluias. Deus está estabelecendo o seu voo hoje. Quantos creem que Deus está estabelecendo o seu próximo voo? Deus está estabelecendo o seu próximo voo. Eu creio nisso. Porque em Mateus 8:8, você não precisa de ir para lá, você vê alguém acreditando na palavra de Deus. Um centurião. Alguém que às vezes a igreja olhava e falava: mas esse aí não faz parte de nós. E esse centurião, ele mostra uma fé que em todo Israel Jesus não tinha encontrado. No versículo 8, esse centurião, ele fala: Jesus, eu não mereço receber o Senhor na minha casa. Então, envia uma palavra sua e o meu servo será curado. Ele está com um servo doente em casa. E ele fala: Jesus, você não precisa de ir lá em casa. Uma palavra só. E às vezes a gente quer ver Jesus materializado. Ah, Jesus, se é o Senhor mesmo que está comigo, faz essa Bíblia cair. Vai. Se é o Senhor que está comigo, faz um balão desse estourar. Ô Gideão, sai do Antigo Testamento. Vem para o novo, porque Deus, Ele quer que eu e você acreditemos em uma palavra dEle e não em uma profecia do eis que te digo. Em uma palavra dEle e não em um curso de motivação. Eu e você precisamos colocar mais os nossos olhos na palavra do Senhor, para quando nós olharmos para ela, nós recebermos esse renovo que a nossa alma precisa. A igreja de Cristo, ela precisa carregar uma palavra liberada por Cristo. A sua empresa, você não precisa de uma palavra liberada por Cristo. Seria bom você ter uma palavra liberada por Cristo para você montar a sua empresa ou para você gerir a sua empresa. Mas a igreja de Cristo não. A igreja de Cristo, ela precisa ter uma palavra de Cristo. Por quê? Porque a igreja, ela não é aprovada pela quantidade de membros que ela tem. Ela não é aprovada pela quantidade de eventos que ela faz. Ela não é aprovada pelo prédio bonito que ela tem. A igreja de Cristo, ela é aprovada por Cristo porque ela carrega uma palavra de Cristo. Mateus 28, ele fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho. O que nós estamos fazendo, irmãos? Será que a gente está pregando? Será que a gente está fazendo alguma coisa? Será que nós estamos realmente atendendo o nosso chamado? Ou nós estamos indo para a igreja porque nós não gostamos de boteco? É uma pergunta. Porque tem pessoa que ela simplesmente não gosta de bar. Aí é melhor ir para a igreja. Mas não é que ela gosta da igreja. Ela só não gosta de um bar. Ela não bebe, porque não gosta mesmo de beber. Ela não gosta de farra, ela não gosta de dançar. Ah, qual é o outro lugar que sobrou para mim? Igreja, porque lá pelo menos eles comem. Aí vem para a igreja. O crente come pouco. O crente só não come pouco. Então nós precisamos avaliar o motivo do porquê nós estamos seguindo a Cristo. Porque se eu e você não recebermos uma palavra, e eu oro do fundo do meu coração, para que se você não recebeu uma palavra ainda, que você receba nessa noite uma palavra vinda dos céus. Porque aquele que não carrega uma palavra de Deus, ele acredita nas falácias do mundo. Aquele que não carrega uma palavra de Deus, ele não descobre a sua identidade. Oh, aleluia! Eu lembro até hoje que quando meu pastor foi visitar pela primeira vez lá em casa, e eu ainda era desviado, ele foi porque ia abençoar o apartamento que a gente alugou, e aí estou lá, e ele fez a reunião, abriu a Bíblia, e eu não estava nem aí com aquilo, né? Querendo correr do meu chamado, fechando os ouvidos. Aí no final, na hora que ele ia sair, aí ele veio em mim, e ele foi, pegou na minha mão, pega na minha mão aqui, Carol. Aí ele olhou no fundo do meu olho, e eu querendo desviar o olho. Ele olhou no fundo do meu olho e falou assim: você é diferente.
Eu não sei por quê, porque podia ser outra pessoa, não sei, mas sabe quando a palavra ela desce no mais profundo da sua alma? Porque no outro dia eu fiquei assim, não, talvez ele fale isso com todo mundo, bobo. Pastor, né? Fala, você é diferente, você é diferente, você é diferente, você é amado, você é amado, você é amado. Todo mundo, o pastor fala isso. Mas não, mas desceu assim lá no fundo. Encontrou assim a divisa da minha identidade. E aí ali eu descobri, eu falei, peraí, eu não nasci para ficar fazendo o que todo mundo está fazendo. Eu não nasci para ficar acreditando no que todo mundo acredita. Eu nasci para acreditar em uma palavra. E ele já falou que eu sou diferente. Então, se alguém falar que eu sou esquisito, talvez você notou que eu sou diferente. Tenha uma palavra de Cristo. Qual foi o momento em que você recebeu uma palavra de Deus para o seu coração? Se não foi até hoje, ore. Fala, Senhor, eu quero uma palavra do Senhor. Porque as pessoas, elas falam para mim que eu devo fazer isso. As pessoas, elas falam para mim que eu devo participar disso. As pessoas, elas falam para mim que eu não posso faltar disso. Mas o que o Senhor tem para mim? Porque às vezes nós estamos indo para lugares, aceitando ministério, falando sim para coisas, sem perguntar para Deus. Pare um pouquinho e pergunta para Ele, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Porque é neste lugar que nós encontramos o renovo. É nesse lugar que nós encontramos o renovo. E não é um local físico, é um local espiritual. Então, eu e você, nós precisamos entender isso. Voltando lá no texto que nós lemos, no capítulo 40, quem está aí, diga amém. Amém. Fala que voam alto como o quê? Alguém disse, vamos repetir. Voa alto como quem? Eu pensei que era como pato. Eu pensei que era como galinha. Como passarinho. Não, voam alto como águia. Irmão, deixa eu te chamar a sua atenção. A águia, ela não luta contra a tempestade. A águia, ela não luta contra o vento. Ela não reclama do vento. Pelo contrário, ela usa o vento para ela ir mais alto. Eu e você, nós precisamos parar de reclamar de galinha e de pato que ficou para trás, porque você é águia. E galinha e pato não sobe a altitude que a águia sobe. E eu estou profetizando alguma coisa aqui para alguém nessa noite. Você está olhando para trás e falando, eu queria tanto que fulano estivesse comigo, eu queria tanto que isso estivesse acontecendo agora. E Jesus está falando para você nessa noite, você é águia e você precisa ir mais alto. Você precisa estar com os olhos fitos em Cristo, sem olhar para quem ficou para trás. Pastor, você não ama as pessoas? Eu amo, mas cada um no seu quadrado, chamado, fala aí. Cada um no seu chamado, cada um no seu quadrado. Por quê? Porque galinha foi feita para estar no chão. Então não joga uma galinha do avião não, que ela vai morrer. Mas a águia, quando a expressão aqui, voar como águias, não é apenas poética essa expressão, ela carrega um significado profundo, porque as nossas crises, elas precisam trazer um amadurecimento espiritual para a nossa vida. E a águia, é interessante, eu fui estudar um pouquinho sobre a águia. E a águia, ela tem uma visão, Carol, tridimensional, ou 3D para alguém. E essa águia, ela consegue voar, ela consegue descansar nas asas do vento, e com a visão, ela consegue olhar para 3 lugares diferentes. Se você estava dormindo até agora, você vai pegar essas 3 coisinhas para você ir embora. A águia, ela está planando, lá no vento, lá em cima. Ela não está reclamando do vento, o vento, pelo contrário, ele está sustentando ela. Aquilo que para muitos é desastre, sustenta a águia. Amém? Aleluia. Aquilo que para muitos é reclamação, sustenta a águia. Amém? Aquilo que para muitos fala, meu Deus, para que esse vento está frio? Não, para outros é sustento. Então, mesmo enquanto alguns estão reclamando, você está sendo sustentado. Pegou essa? Agora volta para a visão da águia. Porque a águia, ela olha para 3 lugares ao mesmo tempo, sabia disso? A águia, ela tem foco em 3 lugares ao mesmo tempo. O foco da águia, é nos céus, porque ela avalia quando está chovendo, quando é que está ensolarado, como o tempo está. Ela olha para frente, porque ela quer saber onde ela vai chegar, ela está olhando para onde ela está caminhando, e ela olha para baixo, porque ela precisa encontrar um alimento para ela. Então pega isso, aleluia.
Se você não anotar isso, depois você volta lá no live e você vai anotar em casa. Você é águia, amém? O vento te sustenta, amém? Então, como é, pastor, que eu posso encontrar esse lugar de renovo, pelo amor de Deus? Para de falar, porque o senhor está falando aí, minha cabeça está rodando, eu não estou conseguindo prestar atenção. Mas deixa eu te falar, o lugar de renovo você encontra quando você começar a descansar nas asas do Espírito Santo, você manter os seus olhos nos céus, para saber quando é que Ele quer que você levante um guarda-chuva, quando é que você tem que levantar um guarda-sol, quando é que você tem que colocar um óculos escuro, quando é que você precisa olhar para os céus e falar assim, Senhor, me proteja agora. E você precisa olhar para frente. Para onde eu estou indo? Eu não quero bater em nada. Eu não quero me colidir com nada. Eu já olhei os céus estão me guiando, mas eu preciso olhar para onde eu estou caminhando. E o mais importante, meus irmãos, é o que não deixa a águia morrer. É ela conseguir enxergar um alimento necessário para ela. O que a águia come? Não me pergunte, que eu não estudei tão profundo assim também, eu estudei a Bíblia. Mas ela só come aquilo que foi preparado para ela. Ei, tenha visão de águia em nome de Jesus. Para de comer prato que não é para você. Vou repetir. Para de comer prato que não é para você, porque se a águia começar a sair da dieta dela, ela não vai conseguir mais voar lá para cima, e aí ela vai começar a reclamar do vento, ela vai começar a reclamar da tempestade, ela vai começar a reclamar de tudo que está acontecendo, e sabe o que vai acontecer? Ela vai morrer, ela vai ser entregue a um outro predador. O que te mantém longe dos predadores é você estar o mais alto possível. Quem vai estar mais alto possível essa semana aqui em nome de Jesus? Aleluia. Aquilo que te pegou antes não vai te pegar mais. Aquela queda que você teve no passado não vai mais. Sabe por quê? Porque aquilo está muito baixo para o nível que Deus está te levando. Eu creio nessa noite que o Senhor vai nos levar a lugares tão altos que nós vamos descansar enquanto muitos estão reclamando. Aleluias. Será que você pode aplaudir o Senhor? Aleluias. Receba um renovo de Deus na sua alma nessa noite. Receba o renovo de Deus, mas tenha essa visão de águia. Observe o céu, observe por onde você voa ou por onde você anda e encontre algo para comer, para que você não venha comer qualquer coisa que te ofereçam. A águia, ela observa o céu, o que os céus está fazendo, ela tem o discernimento sobre o que os céus está fazendo. A águia, ela olha por onde voa, ou seja, a águia que voa baixo demais, ela é abatida com facilidade. E ela voa mais alto para que nada pegue ela. E a águia, ela sabe encontrar um alimento. Ela tem paciência. Ela voa, ela plana, ela volta. E ela vai de novo, e ela volta, ela observa. Mas eu estou com fome, eu preciso descer. Não, calma. Você vai encontrar algo que vai vir de Deus. Não, aleluias. Deus está te livrando de pratos essa semana. Porque essa semana você vai lembrar dessa mensagem. Você é águia. E águia não come outra coisa fora da dieta dela. A águia, ela precisa observar. Ela precisa ter paciência. E ela tem ação no tempo certo. É difícil você ver uma águia errando, Danton, o seu alvo. Quando ela chega a descer, é porque ela sabe onde ela vai pousar. Quando ela chega a descer, é quando ela sabe que ali ela tem um alimento para ela. Não tem como não ser águia. O Senhor, Ele falou para Israel, existe um renovo para ti, Israel. E imagina aquele povo no meio da destruição, no meio de um povo oprimindo eles e falando, Senhor, mas como assim? Não, vocês estão pensando baixo demais. Você tem que levantar os seus olhos, porque você vai voar em meio à tempestade. Você não vai reclamar mais. Amém? Vamos fazer um trato essa semana? Vamos deixar de reclamar por uma semana? Uma semana. Ah, vai doer. Não reclama. Fala, eu sou águia. Ah, mas isso aqui... Eu sou águia. Uma semana, depois a gente conversa. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai mudar o nível do seu voo, em nome de Jesus. Será que você pode ficar de pé?
Eu não quero que esse seja apenas mais um final de um culto, onde você veio, cumpriu a sua agenda e voltou para casa. Eu creio que hoje é um dia em que eu e você estamos entendendo que nós somos águias. Por isso você é diferente. Se você até hoje não recebeu uma palavra de Deus, hoje receba essa palavra que eu recebi há muitos anos atrás. Você é diferente. Porque quando o meu pastor falou para mim que eu era diferente, ele não estava falando que eu era especial. Ele estava falando que todo aquele que entrega a vida para Jesus, todo aquele que atende o chamado, todo aquele que tem o Senhor como seu único e suficiente Salvador, todo aquele que entende que Deus tem um renovo, ele é diferente. Então hoje eu declaro sobre a sua vida: você é diferente. Você é diferente, você é diferente, você é diferente, e para de viver o que todo mundo quer viver. Enquanto muitos estão desesperando, você vai voar. Entenda isso, guarde essa palavra profética. Enquanto muitos estão reclamando, enquanto muitos estão murmurando, enquanto muitos estão com as pernas tremendo de medo, você vai planar no vento do Espírito Santo. Aleluias. Levante a cabeça, olhe para os montes. É de lá que vem o seu socorro. Seu socorro é o Senhor. É Ele que criou os céus e a terra e tudo o que nela há. Ele fala e desfaz. Ele fala e as coisas são criadas. Não existe impossível para o seu Deus. Olhe para o céu. Observe onde anda e busque o alimento correto. Olhe para o céu. Observe onde anda e busque o alimento correto. Olhe para o céu. Olhe por onde anda e busque o alimento correto. Por isso, enquanto adorarmos ao Senhor hoje, eu sei que nós vamos ceiar agora. E esse aqui é um dos alimentos que você precisa. É ceia, é mesa com o Senhor. Mas antes disso, eu queria orar por você que está aí no seu lugar e você sente no coração esse desejo de um renovo. Coloque a mão no seu coração e nós vamos todos orar juntos. Se você está em casa, faça isso. Eu quero te ajudar nessa oração. Lembra, existe poder nas suas palavras. E agora coloque a sua fé, deposite a sua fé agora nas palavras que vão sair da sua boca agora. Isso, feche seus olhos, concentre-se. Coloque toda a sua fé nas palavras que você vai falar. E diga com força, fala: Senhor Jesus, eu declaro sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre tudo que eu possuo, bênçãos, renovo, uma nova história. Eu creio que a partir do momento que eu olho para os céus, que eu observo onde eu ando e que eu me alimento do que é certo, eu recebo o renovo. Por isso hoje eu declaro um renovo sobre cada área da minha vida. Minhas emoções estão renovadas, a minha mente está curada, aleluia, meu coração está restaurado e a minha alma está lavada. Pelo teu poder, pelo teu sangue, eu declaro sobre tudo o que eu tenho prosperidade, e não a que o mundo dá. É uma prosperidade eterna que vai me levar até o Senhor. Aleluias, Pai. Nós hoje levantamos as nossas mãos e rendemos adoração ao Senhor, por saber que é o Senhor que nos renova, é o Senhor quem tem uma nova chance para cada um de nós. Não há renovo longe da Tua presença. O nosso cansaço, ele pode ser, ó Pai, a falta de atitude de render a adoração ao Senhor. O nosso cansaço pode ser que nós estamos voando baixo demais pelo nível que o Senhor quer nos levar. Não dá para viver, Senhor, vivendo apenas tentando vencer o pecado toda semana. Aleluias. O Senhor me mostra você parando de lutar para vencer um pecado e você começando a usar as energias que você tem para bater as asas
e ir para mais longe desse pecado, para nunca mais precisar de lutar contra isso, você vai lutar contra principados, potestades e os dominadores que estão no mundo espiritual, que tentam destruir a sua vida, tentam destruir o seu chamado, tentam destruir a sua identidade, tentam destruir as suas amizades. Hoje, em nome de Jesus, ontem nós declaramos isso e eu declaro mais uma vez. Eu declaro mais uma vez, hoje é aniversário desta igreja, Senhor. É aniversário do teu corpo que está aqui fazendo a diferença. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor libere, aleluias, libere, Senhor, um exército agora em nome de Jesus, vindo para Salisbury agora em nome de Jesus. Nós declaramos essa cidade abençoada, nós declaramos essa cidade renovada, nós declaramos essa cidade, ó Pai, debaixo do teu poder do Espírito Santo. Pai, conflitos nunca mais. Nós destronamos agora o Deus do conflito, nós destronamos agora o Deus da confusão, nós destronamos agora todo aquele, aleluias. Vai agora, Senhor. O Senhor me mostra enviando batalhões de anjos ao redor dessa cidade, porque aqui foi levantado muito altar pagão. Você não sabe o porquê que existe um peso espiritual sobre Salisbury. É porque a igreja precisa consagrar mais. Porque enquanto nós não consagramos, existe satanista pagando o preço para a destruição das nossas vidas. Mas hoje nós repreendemos toda a obra maligna em nome do Senhor Jesus. Que caia por terra todo o levante do inimigo contra essa cidade. Pai, nós repreendemos, pois sabemos que a lei do homem, sim, ela manda, ó Pai, polícias e imigração a prender bandidos. Mas existe no mundo espiritual algo que ainda está tentando reger esse ambiente. Não deixa a distração agora tomar conta do seu coração. Feche seus olhos. O Senhor está libertando aqui essa cidade de 32 anos de sofrimento. 32 anos debaixo de opressão maligna. 32 anos vivendo por imigrantes que vinham, aleluias, imigrantes que não temem a Deus, que vinham para esse lugar e faziam, aleluia, pior do que Babilônia. Mas hoje eu declaro em nome de Jesus que os 39 capítulos de Salisbury estão no passado e o capítulo 40 chegou. E eu não estou declarando apenas para essa igreja, não. Eu estou declarando para essa cidade, para a sua vida, para a sua família, para os seus amigos. Ei, você vai começar a ver algo diferente acontecendo nesse lugar. Por quê? Porque 32 anos de opressão, Ele pode por uma palavra, não se conforme com o que você está vivendo, não se conforme com a situação que está ao seu redor. Esse lugar é um local abençoado, sim. Essa cidade é uma cidade abençoada, sim. E eu repreendo agora em nome de Jesus cada palavra negativa que foi liberada sobre essa cidade. Toda palavra negativa liberada sobre esse estado, que caia por terra em nome de Jesus.